No episódio anterior, Yuya foi pedido em casamento pela princesa Alexia, mas ele ficou meio confuso ali sobre o pedido, então eles decidiram começar como amigos. No entanto, logo em seguida, ele recebeu um convite para uma audiência com o rei, e vendo que ele não poderia recusar, ele aceitou o convite. Após isso, ele voltou para o mundo real e começou oficialmente em sua nova escola, mas seus irmãos invadiram a escola junto de um grupo de delinquentes, com o objetivo de causar problemas para o seu irmão e se vingar de Kaori. Mas o nosso prota conseguiu bater de frente com eles e surpreender todos em sua volta. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem mesmo, pois hoje eu estarei trazendo a parte 5 do anime Isekai de Cheater Skill. E se você está gostando desse tipo de vídeo, já deixa o like aí e se inscreve no canal para a parte 6. Enfim, sem mais enrolação, vamos embora pro recap, que tá muito da hora. Logo no início podemos perceber que Yuya estava se preparando para retornar ao outro mundo, a fim de continuar explorando a floresta, mas ele se lembra do aviso de Owen, que alertava sobre a Floresta Negra ser considerada a região mais perigosa daquele mundo, onde possui monstros tão fortes que poderiam facilmente destruir um reino inteiro. Chegando no outro mundo, ele começa a dar uma olhada ao redor de sua propriedade, até que ele decide ir mais fundo na floresta, em busca de novos monstros para enfrentar. Mas enquanto ele andava pela floresta, de repente ele ouve um grito, e vê um filhote sendo atacado por um orc. O filhote começa a brilhar com uma aura negra, mas ao que parece, ele é muito fraco para lutar. O nosso prota fica observando de longe, e percebe que o orc é nível 600, com ataque equivalente a 2000. Dada a situação, Yuya acha que não teria nenhuma chance contra ele, então ele desiste de salvar o filhote, mas o orc continua arrebentando o filhote na porrada, pisoteando em seu corpo. Yuya não consegue simplesmente deixá-lo para trás, e começa a pensar no que seu avô faria em seu lugar, até que ele decide peitar o orc com uma distração. Nesse momento, Yuya avança em direção a ele, mas o derrota com apenas um golpe, e fica envergonhado por levar tanto tempo para reunir coragem o suficiente para enfrentar e derrotar um monstro tão facilmente. Ele tenta verificar o estado do filhote, mas ele rosna para o nosso prota. Yuya oferece uma poção de cura, mas o filhote acaba desmaiando. Ele o trata rapidamente, e o filhote começa a gostar dele. Yuya tenta conversar com ele, e acaba descobrindo que ele está sozinho naquela floresta, sem ter nenhum lugar para onde ir. Então ele oferece a proposta de levá-lo para sua casa. O filhote fica muito feliz e concorda. Yuya de repente adquire a habilidade de domador de feras, tornando o filhote o seu novo companheiro. Ele verifica as estatísticas do filhote e descobre que ele é um ferrin negro de nível 500. O nosso prota fica impressionado com suas estatísticas, pois ele é muito poderoso. Ele pensa em dar um nome para ele, e olhando para o pelo preto do filhote, ele decide chamá-lo de Knight, que pula alegremente nele, o que significa que ele havia gostado do nome. Eles voltam para casa, e o nosso prota examina os itens dropados pelo orc. Entre os itens, uma pedra mágica de rank S, carne de orc e uma espada acompanhada da armadura completa que o orc estava usando. No entanto, os equipamentos não podem ser usados por humanos, mas é possível reforjá-los para gerar outro tipo de equipamento. Entre os itens também tem uma escova de cabelo, que por sua vez tem a habilidade de estimular o crescimento do pelo, e o nosso prota decide usá-la para pentear os pelos de Knight. Yuya também verifica suas próprias estatísticas e descobre que ainda está no nível 235. Ele começa a achar estranho o fato que já faz muito tempo que ele não sobe de nível, mesmo depois de derrotar um monstro de nível 600. Mas mesmo assim, ele acredita que ao decorrer do tempo ele vai começar a entender sobre o sistema de nível. De volta para o mundo real, ele deixa Knight em sua casa enquanto ele vai para a escola. Ele pergunta a seus amigos se havia alguma loja de animais por perto, pois ele havia adotado um cachorro e não sabia onde poderia ter uma loja daquele tipo na região. Kaede fica animada ao ouvir sobre o cachorro e pede para ver fotos de seu cachorro, mas Yuya fica meio nervoso com ela se aproximando tanto. Ela se desculpa por seus modos, e em resposta ele fala que infelizmente ele não possui celular. Seus amigos acham isso meio estranho, mas nosso prota fala que isso é porque ele nunca precisou de um. Eles o recomendam o pet shop mais próximo, mas eles falam que eles não poderiam acompanhá-lo, pois estavam muito atarefados. No entanto, Kaede diz que está desocupada e poderia acompanhá-la no pet shop. Yuya fica agradecido pela ajuda dela, e ela fica muito feliz já que isso poderia ser considerado um encontro. Ao chegar em sua casa, ele é recebido por Knight, que corre até ele, e o nosso prota mostra para ele diversos itens que Kaede o ajudou a escolher. Yuya coloca em Knight sua nova coleira, e eles decidem dar um passeio pelo parque, mas enquanto eles passeiam pelo parque, todos ficam olhando para ele, admirando sua beleza e a fofura de Knight. Inesperadamente, ele acaba encontrando Kaori pelo caminho, e aproveitando a oportunidade, ele apresenta um novo membro de sua família chamado Knight a ela. Kaori acaricia Knight, e todos em sua volta param para admirar aquela cena perfeita de um casal perfeito passeando pelo parque com o seu cachorro. Nesse momento, uma garota chama por Yuya, e surpreendentemente, é a modelo com que ele trabalhou na sessão de fotos. Descobrimos então que ela mora naquela região, e costuma aparecer no parque às vezes. Yuya apresenta Miyu
por Kaori, e as pessoas ficam impressionadas em vê-lo com outra garota bonita, e nesse instante a atenção gira em torno deles. À medida em que as pessoas começam a reconhecer Miu, ela decide ir embora para evitar causar mais alvoroço, esperando se encontrar novamente com o nosso prota, e dessa forma ela se despede. Kaori, por sua vez, questiona Yuya se Miu era sua namorada. Ele fica sem jeito e diz que apenas tinha trabalhado com ela uma única vez, e cumprimenta dizendo que Miu é muita coisa para o seu pequeno caminhãozinho. No entanto, ela se incomoda e fala que aquilo não era verdade. De repente, uma mulher grita enquanto o homem foge com sua bolsa. Kaori fica se perguntando o que eles deveriam fazer, e o nosso prota ordena que Knight vá atrás do homem. Yuya verifica o estado da senhora, e logo Knight retorna, arrastando o homem pelo chão. Yuya pede para Kaori ligar para a polícia, mas inesperadamente o homem se solta e avança na direção da Kaori com uma faca. No entanto, o nosso prota se coloca no meio do caminho e facilmente desarma e imobiliza o vagabundo. A multidão em sua volta o admira. Kaori, por sua vez, agradece Yuya por salvá-la novamente, e dessa forma eles entregam o indivíduo para a polícia, e o nosso prota volta para sua casa. No outro mundo, Yuya começa a explorar as florestas escuras, mas agora acompanhado de Knight. Eles enfrentam diversos monstros, incluindo um famoso rei orc, mas dessa vez, Knight mostra suas habilidades ao morder o pescoço do orc e derrotá-lo sozinho. À medida que eles avançam, Yuya se depara com um sebo de cristal com o nível 630. Ele observa de longe com sua habilidade de invisibilidade e consegue notar a impressionante estatística mágica do sebo, que são superiores aos demais monstros que ele já encontrou pelo caminho. Yuya se pergunta a maneira em que ele usará para derrotá-lo, mas de repente o sebo detecta a sua presença, mesmo o nosso prota estando invisível. Yuya então percebe que não tem tempo para pensar, e dessa forma ele avança junto com Knight. O sebo corre em direção a eles, e Knight o ataca, mas o sebo revida com sua magia, criando uma enorme explosão para se defender. O sebo prepara outro ataque, mas dessa vez disparando uma explosão de água em direção a Yuya. O nosso prota consegue se esquivar, mas ele percebeu que só poderia derrotar o monstro se ele trabalhasse junto com Knight, e dessa forma ele fala para Knight criar uma abertura para ele. Knight distrai o sebo com sua velocidade, mas o sebo contra-ataca com sua magia, causando inúmeras explosões naquela área. No entanto, Knight consegue acertar um golpe e o nosso prota aproveita a chance para finalizá-lo. Ele verifica os itens dropados pelo sebo e encontra uma caixa que chama sua atenção. Ao examiná-la, ele descobre que é uma banheira luxuosa portátil que se mantém automaticamente limpa e possui uma tecnologia de privacidade para impedir que as pessoas olhem para dentro. Yuya fica maravilhado com esse item e decide experimentá-lo. No entanto, ele acha perigoso usar a banheira no meio da floresta, então ele decide voltar para sua casa e ter um banho relaxante com Knight. No dia seguinte, eles enfrentam um monstro chamado Espinho Rolante, que possui uma velocidade excepcional. Yuya enfrenta dificuldades no início, mas logo ele consegue prever os movimentos do monstro e desviar de todos seus ataques, fazendo com que ele fique preso em uma parede. Dessa forma, ele consegue derrotá-lo. E finalmente, o nosso prota atinge o nível 240, e Knight também chega ao nível 510. De repente, a parede em que o monstro colidiu se racha, revelando uma caverna. Eles decidem dar uma olhada lá dentro, e Yuya verifica se há sinais de monstros por perto, mas ele não encontra nenhum. Conforme eles andam, a caverna se ilumina, e seguindo aquela luz, eles conseguem chegar a um grande salão. Ao olhar ao redor daquele salão, Yuya fica chocado ao encontrar um cadáver, mas Knight chama a atenção dele para um livro que está no chão, e Yuya resolve dar uma olhada naquele livro, e descobre que aquele é o livro do grande sábio. Enquanto isso, em algum lugar da capital real, um servo da realeza contrata a maior assassina do reino de Arzélia para fazer um assassinato. Porém, é nesse momento em que o episódio acaba, chegando assim ao término de mais um vídeo. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo que vai estar saindo aí em breve. Falou, tamo junto, é nóis.